Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo, mais uma reflexão da doutrina espírita aqui no canal do SEBMAB. Com muita alegria, com muita satisfação que eu trago mais uma reflexão para a gente fazer aqui juntos, mais um estudo, sempre com base nas escrituras sagradas, com base na codificação espírita, e com base também nos ensinamentos, nas orientações e nas informações trazidas por Santa Teresinha do Menino Jesus e do seu grupo espiritual que trabalha em conjunto com a gente no SEBMAB. Em conjunto não, né? Eles trabalham, a gente aprende com eles, mas estamos fazendo a nossa parte. Então, para a gente poder iniciar essa reflexão de hoje, eu gostaria de pedir à espiritualidade amiga, aos nossos irmãos do plano espiritual maior, amparados sempre pelo amor, pelo carinho, pela condução do nosso Mestre Jesus, com a permissão de Deus, para que a gente possa crescer, evoluir e melhorar no aspecto intelectual, mas principalmente no aspecto moral da nossa vida, dos nossos dias, em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes. Vamos começar agora, então, um estudo que eu preciso confessar para vocês que foi de todos os estudos que eu já fiz na doutrina espírita, esse foi o mais difícil para mim, e o mais emocionante ao mesmo tempo. Difícil porque é uma tarefa, assim, extremamente complicada, resumir tudo o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, caso não fique muito claro. Se tiverem dúvidas, por favor, enviem as dúvidas. Aquilo que eu não souber responder, eu vou pesquisar, eu vou estudar, para poder aprender também um pouquinho mais e melhorar a nossa compreensão do planejamento espiritual, a compreensão de quem é Jesus e do que ele é capaz de fazer nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e por todos os nossos irmãos de caminhada, de jornada, aqueles que estão mais evoluídos, aqueles que ainda estão um pouco atrasados no caminho da evolução. Então, hoje eu vou trazer para vocês esse estudo, A Voz que Clama no Deserto. Não vou explicar agora o que é, quem já conhece esse trecho, esse versículo, vai saber a quem eu estou me referindo. Quem ainda não conhece, acompanhe o estudo, que daqui a pouquinho a gente vai revelar. Vamos ler aqui o versículo que está em Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 4, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Em primeiro lugar, o que é ermo, né? Ermo é um lugar isolado, um local onde não há nada, é um local vazio. E vereda é um caminho, né? Então, Isaías está dizendo aqui para alguém a quem ele chama de a voz daquele que clama no deserto, a voz do que clama no deserto, ou seja, daquele que clama no deserto, ou seja, alguém clama no deserto. Então, ele está dizendo a este que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor, para endireitar no vazio o caminho para nosso Deus. Essa imagem que está aí é o grande rolo de Isaías, né? Onde estão escritas as suas, o seu livro, né? As suas anotações. Enfim, vamos seguir então, porque depois nós vamos entender de quem é a voz que clama no deserto.
Quem é esse, né? Cuja voz clama no deserto. Para a gente poder fazer esse estudo, nós vamos começar utilizando uma questão do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que é um livro organizado pelo professor Aderlande Pereira Ferraz, que foi ditado pelo espírito de Teresa de Lisieux, ou Santa Teresinha de Jesus, que está aqui nesta imagem, esta imagem animada, que ela ficou ainda mais linda aqui nesta imagem, né? E essa obra foi ditada através da mediunidade de Michele Stephanie Gonçalves Sobrinho. Só que a questão que nós vamos ver agora não foi uma questão respondida por Santa Teresinha, mas sim por Jerônimo Gracian. Jerônimo Gracian, que faz parte dessa equipe espiritual de Santa Teresinha, e que na sua encarnação aqui na Terra, com o nome, né, com a personalidade de Jerônimo Gracian, foi o diretor e confessor de Santa Teresa d'Ávila, ou seja, Santa Teresa de Jesus. Então, esta questão foi respondida neste livro por ele, e não por Santa Teresinha. Então, esta imagem que está aqui é a imagem de Jerônimo Gracian. E a questão a que a gente se refere é a de número 158. A pergunta feita pelo organizador da obra Mundos Habitados no Sistema Solar, professora Aderlande Ferraz, é a seguinte: nas diversas visões que Ezequiel teve do céu, é possível identificar alguma referência a planetas superiores à Terra? Por planetas superiores à Terra, vamos entender, de acordo com a codificação espírita, aqueles mundos mais evoluídos do que a Terra. A Terra está, nesse momento, passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, os mundos superiores seriam, por exemplo, os mundos felizes, celestiais, enfim. A pergunta quer saber se Ezequiel, o profeta, nas visões que ele teve, quem conhece o livro de Ezequiel vai se lembrar que ele tinha algumas visões do céu, né? Então, o professor quer saber aqui se essas visões que ele tinha do céu, na verdade, eram uma referência a mundos superiores, mundos celestiais, né? Vamos ver o que Jerônimo Gracian responde, então. Ele começa dizendo o seguinte: o espírito que assumiu a personalidade de Ezequiel é integrante do grupo de escolhidos pelo mestre, com origem no orbe do sistema de Sírios. Quem acompanha os nossos estudos sabe que tanto Santa Teresinha quanto outros colaboradores do mestre, personagens que a gente cita constantemente nas nossas palestras, como, por exemplo, o próprio Allan Kardec, têm origem no orbe de Sírios, né? Então, o Jerônimo começa dizendo que a personalidade, esse espírito que assumiu a personalidade de Ezequiel, é um dos escolhidos e é do sistema de Sírios. Continuando. Munido de forte sentimento de amor e desejo de auxiliar os espíritos acolhidos no orbe terrestre, esse espírito se prontificou a, sob as orientações do mestre querido, se dedicar ao labor de auxílio àqueles que por longos períodos permaneciam em erro e em sofrimento. No orbe de origem, ou seja, lá em Sírios, há muito esse espírito se dedicava a complexos trabalhos, assumindo alto posto devido às suas qualidades íntimas, que expressava sempre visando ao bem dos semelhantes. Então, esse espírito que assumiu a personalidade de Ezequiel, ele tinha um alto posto lá em Sírios, ou seja, era um dos espíritos mais admirados, mais respeitados, venerados. Por quê? Por causa das suas qualidades íntimas, que ele expressava visando sempre o bem dos outros, dos seus semelhantes. Então, com amorosidade e acolhimento, ele causava a admiração de diversos irmãos, lá em Sírios, naturalmente estimulando o melhor em todos, pelos seus exemplos e atitudes fraternais. Então, estamos vendo que esse espírito é um espírito altamente iluminado, né? Com alto posto lá em Sírios, e a gente já sabe que Sírios
é um orbe muito mais evoluído do que a Terra, muito mais evoluído do que todos os orbes do nosso sistema solar. E lá, ele assumiu um alto posto, ou seja, então, ele era um espírito muito admirado pelos seus colegas, pelos seus companheiros. Por quê? Porque ele tinha excelentes qualidades íntimas e ele estava sempre estimulando o melhor em todos. De que forma ele fazia esse estímulo? Não era estimulando verbalmente, ele estimulava através dos seus exemplos, das suas atitudes fraternais. Desse modo, com essa atitude, com esse seu espírito evoluído, né, ele conquistou diversos corações para o trabalho junto ao Cristo, ou seja, ele arrebanhou diversos corações para o trabalho junto ao Cristo, sendo figura essencial para a mobilização das almas para Deus. Então, veja, Jerônimo Gracián está dizendo que esse espírito arrebanhou muitas almas para Deus, né? Como se fosse um pastor trazendo as suas ovelhas. Tá? Por essas e outras virtudes, ele conquistou a confiança do mestre, ou seja, de Jesus, né? Que lhe entregou suas ovelhas perdidas. Veja, eu acabei de falar que ele era como um pastor, arrebanhando almas, né? Então, o mestre vai e faz o quê? Entrega as suas ovelhas perdidas, prestem atenção nisso, suas ovelhas perdidas, para guiá-las na reestruturação do povo que acolheria as lições do Cristo Jesus. Ovelhas perdidas, para que elas fossem guiadas por ele, no quê? Na reestruturação do povo, que acolheria as lições do Cristo Jesus. Qual foi o povo entre os quais Jesus encarnou na Terra? Entre os hebreus, né? Entre os hebreus. Em sua mente, portanto, na mente desse espírito, permaneciam arquivadas as doces lembranças do mundo de paz, da esfera superior que o abrigou e embalou em importantes aprendizados. Ele trazia lembranças de Sírios, um mundo celestial, né? E essas lembranças, então, eram brevemente descritas em sua narrativa aos homens. Lá no livro de Ezequiel, quando ele falava do céu, né? Ele estava falando sem ter essa consciência, pelo menos não há nada, né, na Bíblia que diga que ele tinha essa consciência. Ele estava falando de Sírios. A narrativa dele, desse céu, era a lembrança que ele tinha de Sírios. E por que que ele fazia isso? Por que que era possível para esse profeta ter essas lembranças e passar essas lembranças para as pessoas que estavam ali em volta dele ouvindo as suas narrativas? Era para incentivá-los na educação íntima e remissão, a fim de conquistarem a aventura de habitar locais tão belos e pacíficos. Daqui a pouquinho a gente vai ver o contexto em que essas narrativas aconteciam, ou seja, onde estava Ezequiel e onde estava esse povo, né? Quando ele estava falando, fazendo essas descrições para incentivá-los na educação íntima e na remissão. Essa é uma informação importante para a gente entender o papel desse espírito durante essa encarnação. Então, Jerônimo disse que ele é um espírito de Sírios, com um posto altamente elevado, com excelentes qualidades íntimas, né, com atitudes fraternais, que aceitou vir para cá para guiar as ovelhas perdidas. Com qual intenção? Com a intenção de reestruturação do povo hebreu, que é o povo que acolheria as lições do Cristo Jesus. Mas quem são as ovelhas perdidas? A gente tem algumas passagens na Bíblia que falam, né, sobre as ovelhas perdidas. Então, vamos ver uma que está lá em Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7.
Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, aqui é uma passagem onde há uma referência direta às ovelhas perdidas, e mais, Jesus explica de quem são essas ovelhas perdidas. Quais são as ovelhas perdidas? São as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi bem específico. E todas as vezes que a gente vê falar na Bíblia de ovelhas perdidas, são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas são as ovelhas perdidas. Tá? Então, quando o Jerônimo Gracian faz referência às ovelhas perdidas, são essas ovelhas perdidas que ele está falando. Tá? Que esse espírito que encarnou como Ezequiel, né, foi selecionado pelo mestre para quê? Para guiar as ovelhas perdidas para a reestruturação do povo. E quem eram as ovelhas perdidas? As ovelhas perdidas são da casa de Israel. Mas, enfim, quem é Israel? Que hoje a gente pensa, quando a gente fala em Israel, a gente fala num país, né? Mas a gente não pode esquecer que Israel foi uma pessoa. Quando se fala ovelhas perdidas da casa de Israel, é como se eu estivesse falando assim, da casa do José, da casa da Maria, né? Da casa do Luiz. É uma pessoa. Essa pessoa é Israel. E quem era Israel? Israel é o nome dado por Deus a Jacó. Está lá em Gênesis, capítulo 32, versículos 27 e 28, que diz o seguinte: e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Aqui é o diálogo é entre Jacó e Deus, né? Então Deus disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Israel é Jacó, é uma pessoa. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual é a casa de Israel? De Israel, então, de Jacó, saíram as 12 tribos dos seus 12 filhos, né? Entre elas temos aí a tribo de Judá, que foi a que prevaleceu sobre todas as outras, né? Como o próprio Jacó vai dizer, a gente vai ver daqui a pouco. Temos a casa de Levi, a casa de Benjamim, a casa de Ruben, cada um dos seus filhos, tá? Então, as ovelhas perdidas são as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, as ovelhas do povo hebreu, daqueles que descenderam de Jacó, através da sua geração, dos seus filhos. Essas são as ovelhas perdidas, né? Como a gente viu em outra palestra já anterior, nós sabemos que os hebreus são um grupo de capelinos encarnados aqui na Terra após o degredo de Capela. Então, as ovelhas perdidas de Israel faz referência aos capelinos que encarnaram aqui na Terra entre os hebreus. Vamos agora fazer aqui um silogismo com a revelação de Jerônimo Gracian e o trecho bíblico que a gente viu ali em Gênesis e em Mateus. A primeira premissa: o próprio Cristo diz que as ovelhas perdidas são de Israel. Porque ele fala para os apóstolos, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse que as ovelhas perdidas são de Israel. O povo de Israel, ou seja, o povo de Jacó. A segunda premissa. De acordo com Gracian, na resposta que a gente viu, Jesus confiou as ovelhas perdidas ao espírito que foi Ezequiel. Interessante, né? Jesus confiou, porque qual era a missão de Ezequiel? Do espírito, não de Ezequiel, do espírito que encarnou como Ezequiel, era guiar as ovelhas perdidas rumo à reestruturação do povo. Ele tinha essa função, ele ia guiar as ovelhas, ou seja, como se ele fosse pastorear, levar as ovelhas para um determinado caminho. Ele confiou essa missão ao espírito, não ao personagem Ezequiel, ao espírito
que encarnou como Ezequiel. Logo, juntando a premissa 1 com a premissa 2, qual é a conclusão? Se Jesus confia suas ovelhas perdidas a Ezequiel e depois diz que elas são de Israel, logo, o espírito que foi Ezequiel é o mesmo que foi Jacó, ou seja, o mesmo que foi Israel. Porque Jesus confiou as suas ovelhas àquele espírito que encarnou como Ezequiel. Só que Jesus fala que as ovelhas são de Israel. Se ele confiou as ovelhas a Ezequiel e depois ele fala que são de Israel, logicamente, Ezequiel e Israel são o mesmo espírito. E isso é o que o próprio Cristo disse. É o que está escrito lá na Bíblia. E é o que o Jerônimo Gracian veio revelar para a gente. Mas vamos continuar, veja só. Vamos para avançar um pouquinho. E vamos agora utilizar uma outra obra para dar um pouquinho mais de recheio, né, ao que nós estamos falando. Primeiro, deixa eu falar para vocês quem foi Jacó, caso alguém não se lembre. Isaac, filho de Abraão, tinha 40 anos quando casou com Rebeca, que era estéril. Rebeca era estéril, ou seja, não podia ter filhos. Após suas orações, Deus concedeu a gravidez. Após as orações, Deus concedeu a gravidez. Antes do parto, Deus revelou para Rebeca que 2 povos nasceriam de seus gêmeos, porque ela estava grávida de gêmeos, e eles lutavam dentro da barriga dela. E ela foi conversar com Deus para entender o que estava acontecendo, e ele falou que dentro da sua barriga haviam 2 povos que nasceriam dos seus gêmeos. E o que o mais velho, ou seja, aquele que nascesse primeiro, serviria ao mais novo. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, ou seja, Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu segurando no pé dele. Então, se o mais velho serviria ao mais novo, significa que o povo de Esaú serviria ao povo de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando eles nasceram. Se ele tinha 40 quando se casou, eles passaram 20 anos esperando essa concepção, orando a Deus, pedindo para que Rebeca pudesse engravidar. Deus concedeu a gravidez e nasceu, então, os gêmeos, entre eles o mais novo, Jacó, que depois foi nomeado por Deus como Israel. Isso está lá em Gênesis, capítulo 25, versículos de 20 a 26. Jacó enfrentou grandes perdas. Ele teve uma vida muito difícil. A vida de Jacó é muito, muito difícil, muito triste. Ele fugiu de seu irmão Esaú após enganá-lo. Ele serviu 14 anos ao pai de Raquel para poder se casar com Raquel, lembra? Ele serviu 7 anos para poder casar com Raquel, o pai foi e deu a irmã. Aí ele serviu mais 7 anos para depois poder se casar com Raquel. Ele viu a sua filha Diná ser desonrada. Ele sofreu por 22 anos a dor de acreditar que seu filho José havia sido morto por feras, quando na verdade ele tinha sido vendido pelos irmãos e tinha sido levado para o Egito. Mas ele passou 22 anos achando que o filho tinha sido devorado por feras. Mas ele também experimentou vitórias. Ele recebeu a promessa divina na escada de Betel, prosperou apesar das artimanhas de Labão, lutou com o anjo e teve seu nome mudado para Israel, e depois ele reencontrou José no Egito, reconciliando-se com o filho antes de morrer. E em seu leito de morte, ao abençoar os seus filhos, ele fez a primeira profecia sobre a vinda do Messias. Então, a primeira profecia bíblica, a primeira profecia registrada na Bíblia sobre a vinda de Jesus, foi feita por Jacó, neto de Abraão. Olha quantos 1000 anos, né? Quantos milênios antes da chegada, né, de Jesus. E essa profecia dizia o seguinte: Judá, ao abençoar o filho Judá, que não era o mais velho, lembrando que Rubem era o mais velho, mas perdeu o direito ao trono, porque
se deitou com a esposa de seu pai, né? Então, ele, ao abençoar Judá, ele diz, no versículo 8 do capítulo 49 de Gênesis, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Então, aqui é como se Jacó estivesse dando a primogenitura para Judá. Os irmãos iam se inclinar diante dele, inclusive o mais velho, que era Rubem. Judá, se não me engano, era o quarto filho, né? Quarto ou quinto filho, tá? E lá no versículo 10 do mesmo capítulo, ele continua: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. O cetro não se arredará de Judá. Quem tem o cetro? Quem tem o cetro é o rei, aquele que reina, né? Então, ele está dizendo que o cetro não se arredará de Judá. A tribo de Judá é a que vai reinar sobre as demais. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés. Ou seja, a lei que veio através de Moisés, também não sairia de entre os pés de Judá. Quem é que era o guardião, os doutores da lei? Eles pertenciam a qual origem? Aos judeus, né? Até que venha Siló. Quem é Siló? Siló é aquele em quem você descansa, sabe? É o prometido, aquele que vai consolar, é aquele que vai reunir todos sobre os braços, sobre as asas de quem todos vão ficar, né? Então, aqui ele está falando de Jesus. E ele continua, a ele, ou seja, a Siló, se congregarão todos os povos, não só os judeus, não só os da tribo de Judá. Então, ele está dizendo assim, olha, o cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre os seus pés, ou seja, o reino será dos judeus, a lei será dos judeus. Até quando? Até a chegada do Messias. Depois que o Messias chegar, a ele, ao Messias, se congregarão os povos. Não haverá mais o reino de Judá. A lei será outra, né? A lei vai mudar, a lei que vai prevalecer, a lei do amor, da caridade. Então, a primeira profecia foi feita por Jacó, por Israel. Mas quem que foi Ezequiel? Né? A gente falou, então, chegamos aí através do silogismo à conclusão de que Ezequiel e Jacó são o mesmo espírito, né? A gente viu quem foi Jacó, mas quem foi Ezequiel? Ezequiel foi um profeta e sacerdote hebreu que viveu no século 6 a.C. Em qual período? Durante o exílio babilônico, ou seja, quando os judeus estavam na Babilônia, tá? Para onde ele foi levado cativo juntamente com o rei Joaquim. A sua missão profética se deu junto aos exilados às margens do rio Quebar, lá na Babilônia, né? Onde recebeu visões extraordinárias que descreveu em linguagem simbólica e detalhada, visões das quais, como vimos lá com Gracian, algumas eram doces lembranças do mundo de paz, da esfera superior, brevemente descrita em sua narrativa aos homens, a fim de incentivá-los na educação íntima e remissão. Então, os judeus, eles tinham sido levados cativos, né, tá, por Nabucodonosor, estavam na Babilônia, e estavam longe de casa, né? Então, Ezequiel era esse profeta que consolava o povo. E ele consolava de que forma? Com essas visões, com essas palavras de incentivo para que as pessoas não desanimassem, para que elas não desistissem, para que elas não se corrompessem, tá? Então, ele falava dessas visões que ele tinha do céu, que era, dos céus, né, no plural, que era o lugar para onde as pessoas iriam, caso seguissem a lei de Deus.
Então, essa era a função dele, né? Ele era um profeta consolador do povo judeu durante o exílio na Babilônia. A sua mensagem oscilava entre o anúncio do juízo divino sobre Jerusalém pela idolatria e rebeldia do povo, porque estavam ali, né, em outras terras, convivendo com outros povos, então a idolatria começou a tomar conta, o povo começou a ficar rebelde, muitos deixaram de seguir a lei, né? Então, ele trazia essas mensagens a respeito do juízo final. Existe um paralelo muito grande, inclusive, entre as visões de Ezequiel e as visões de João no Apocalipse, né? Isso está aqui no livro Mundos Habitados do Sistema Solar, muito bem explicado, tá? Então, por meio de gestos simbólicos e duras advertências, Ezequiel exerceu o papel de atalaia, ou seja, ele era o vigia do povo. Ele estava vigiando para que o povo não se desvirtuasse, para que as ovelhas não se desgarrassem. Lembra que a ele foram concedidas as ovelhas perdidas. E ele tinha que reestruturar o povo, né? Então, ele exercia esse papel de vigia, chamando ao arrependimento e mantendo viva a esperança na vinda do Messias. Então, veja, ele também profetizou, assim como Jacó, sobre a vinda do Messias. Profetizando de que forma? Falando sobre o renovo do cedro, que está lá em Ezequiel 17. Vamos ver aqui, olha. 17, capítulo 22 versículo 22 e versículo 23. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Claramente uma visão profética a respeito da chegada do Messias. Tá? Habitarão debaixo deles aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Iria reunir todas as aves, nesse caso simbolicamente, né? Debaixo das asas desse cedro, tá? Desse cedro que foi selecionado. Um broto do topo do cedro, depois cortado os seus renovos o mais tenro, e plantar onde? No alto de Israel, lá no monte alto de Israel. Então, Ezequiel tem uma profecia sobre a vinda do Messias também. Mas, como eu disse, vamos fazer aqui algumas outras conexões. Vimos agora Ezequiel e Jacó, que por silogismo entendemos que é o mesmo espírito encarnado duas vezes, com a função de guiar as ovelhas perdidas de Israel rumo à reestruturação do povo, o povo que receberia Jesus. Reestruturação do povo que receberia Jesus. Essa é uma frase importante. Nesse livro, Universo e Vida, psicografado por Hernani Santana, editado pelo Espírito Áureo, no capítulo 2, que se chama Ante a Grandeza da Vida, está escrito o seguinte: mas o amor sublime de excelsos espíritos decírios não abandonou os antigos companheiros. Aqui, quando ele fala antigos companheiros, ele está falando dos de capela, tá? E foi de lá, daquele orbe santificado, Sírios, um orbe celestial, né? Que vieram desde os primórdios da terra, sabemos através de Santa Teresinha que os irmãos de Sírio auxiliaram na criação do planeta Terra e acompanharam, auxiliando o Mestre Jesus durante todo esse processo até agora.
Santa Teresinha traz isso claramente para nós, que muito antes do primeiro habitante de Sírios encarnar na Terra, na figura de Noé, eles já auxiliavam o orbe desde o plano espiritual. E o Hernani, aqui, o espirituário, através da psicografia de Hernani, está dizendo isso. Está dizendo a mesma coisa, tá? Desde os primórdios da Terra, esses espíritos de Sírios, né, vieram para quê? Para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus. Aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias. Quem eram os seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias? Temos Maria de Nazaré, temos João Batista, temos apóstolos, né? Temos José, temos Nicodemos, Maria Madalena, Lázaro, suas irmãs Maria e Marta. Enfim, temos uma série de seres extraordinários que cercaram Jesus quando Jesus esteve na Terra. E eles auxiliam, não só eles, né? Existem muitos outros. Eles auxiliam o Mestre na Terra desde os primórdios da Terra. Mas quando Jesus encarnou aqui, eles vieram juntos. Nem todos estavam encarnados aqui quando Jesus veio, mas os que estavam em torno dele eram de lá. Continuando ainda com Hernani, né, com o espirituário, ele diz o seguinte: foi, porém, entre os hebreus, povo escolhido para acolher no seu seio o Messias divino. Veja que coincidência, não foi o que o irmão Gracian, Jerônimo Gracian, falou agora há pouco? Né? Que esse espírito viria para guiar as ovelhas perdidas de Israel para a reestruturação do povo que acolheria o Messias. Qual foi o povo que acolheu o Messias? Os hebreus. É a mesma coisa que o Espírito Áureo está dizendo aqui. Ou seja, Gracian falou e Áureo falou a mesma coisa. Duas obras diferentes, em duas épocas diferentes, ditadas por espíritos diferentes, recepcionadas por médiuns diferentes, dizendo exatamente a mesma coisa. Mas vamos ler. Foi, porém, entre os hebreus, povo escolhido para acolher no seu seio o Messias divino, que esses gloriosos missionários de Sírios mais frequentemente se manifestaram. A começar pelo maior de todos, o grande condutor dos degredados, que seria, na terra, o neto de Abraão. O grande condutor dos degredados, aquele a quem Jesus entregou a função de guiar as ovelhas perdidas, conforme Graciano. Ele está chamando aqui de grande condutor dos degredados. Graciano falou o quê? Que é o espírito que foi incumbido de guiar as ovelhas perdidas. Não é a mesma coisa? Que seria na terra o neto de Abraão, que foi quem? Jacó. Só que Graciano estava se referindo a Ezequiel. E nós chegamos a Jacó por silogismo. Mas agora aqui, o Espírito Áureo está confirmando o nosso silogismo. Ele está dizendo, não, de fato, era Jacó, o grande condutor dos degredados, o grande pastor a quem Jesus confiou as ovelhas perdidas de Israel. Aquele que se transformaria em Israel, pai das 12 tribos, de que se derivaram seus 12 filhos. Então vejam que as duas obras estão em consonância. E o silogismo ao qual nós chegamos não foi à toa. É porque realmente isso aconteceu desta forma. Esse era o espírito que encarnou também como Ezequiel, que recebeu essa missão diretamente de Jesus, lá no plano espiritual de Sírios, antes de vir para cá, antes de ser Jacó, antes de ser Ezequiel, e as outras encarnações que vamos ver agora. Porque esse espírito áureo, através da psicografia do Hernani, no livro Universo e Vida, não traz só essa revelação, ele traz outra revelação que para nós, para mim, para o nosso grupo do SEBMAB, não é impactante porque nós já tínhamos recebido essa revelação também, tá? Mas está aqui no livro e nós vamos agora confirmar o que está escrito aqui. Vejam.
Esse espírito, que foi Jacó, sempre atuante e sempre fiel, ele voltaria depois como Moisés. E depois como Elias. E depois, para tornar novamente ao mundo na figura sublime do Batista. Então, o nobre espírito áureo, ele traz a informação de que Israel reencarnou como Moisés, depois reencarnou como Elias, e depois reencarnou como João Batista. E Jerônimo Gracian trouxe a informação de que esse espírito é o Ezequiel. Então, a gente tem 5 encarnações aí. 5 encarnações do mesmo espírito aqui na Terra. Santa Teresinha confirmou, ela trouxe todas essas informações, todas essas encarnações, ela revelou também ao nosso grupo de estudos no SEBMAB. E todas essas reencarnações vão ser publicadas no livro que vai tratar do orbe de Sírios, de onde provém esses espíritos, e de todo o auxílio que eles prestaram à Terra até esse momento, e continuam prestando. Então, esse livro vai ser publicado em breve, tá? E todas essas informações que eu estou dizendo aqui agora vão ser explicadas por Santa Teresinha, tá? Então, vamos continuar. Moisés, quem foi Moisés? Moisés, essa encarnação, experimentou profundas dores e lutas ao longo de sua missão. Fugiu do Egito após matar um egípcio e passou 40 anos no deserto de Midian como exilado. Ao retornar, ele enfrentou a resistência do faraó, as 10 pragas e a dureza do coração do seu próprio povo, que por 40 anos murmurou, reclamou, se rebelou e colocou a paciência de Moisés à prova no deserto. 40 anos ele vivenciou isso. 40 anos o povo reclamando, resmungando, e ele confiando. E ele estava fazendo o quê? Conduzindo as ovelhas pelo deserto, durante 40 anos, em direção à terra prometida, né? Mas ele não entrou na terra prometida. Ele não pôde entrar na terra prometida. Ele só viu. Ele só pôde contemplá-la apenas, né, do Monte Nebo antes de morrer. Então, ele não entrou. Ele não chegou até a terra prometida. Ele passou 40 anos no deserto, passou 40 anos guiando o povo, depois de libertá-los da mão de Faraó, né? Mas ele não entrou na terra prometida. Deus não permitiu que ele entrasse. Ele foi o grande legislador, né? Tá? Os 10 mandamentos foram trazidos por ele. Moisés era um médium de muita ostensividade, né? E ele conheceu venturas sublimes, ele foi escolhido por Deus na sarça ardente, ele recebeu a lei no Monte Sinai, face a face com o Eterno, né? Psicografou ali, não é? Ele conduziu Israel. Ele conduziu Israel. Ah, que interessante, né? Jerônimo falou. E o espirituário também falou, né? Que ele tinha essa missão de conduzir as ovelhas perdidas. Aquele espírito lá tinha a missão de conduzir as ovelhas perdidas. E Moisés fez o quê? Ele conduziu o povo de Israel com vara poderosa que abriu o Mar Vermelho. Bateu o cajado e abriu o Mar Vermelho. E fez jorrar a água da rocha. E teve o privilégio de ser sepultado por Deus em lugar que nenhum homem conhece. Que coisa interessante, né? Vamos fazendo algumas associações aqui, tá? Mas Moisés também foi o profeta. Né? Moisés, ele era profeta também. Também. E ele disse o seguinte, está registrado lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Assim como Jacó profetizou a vinda do Messias, Moisés também o fez. Assim como Ezequiel profetizou a vinda do Messias,
Moisés também o fez. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Porque o povo de Israel não ouvia Moisés da forma como deveria ouvir. E ele disse: virá um a quem vocês ouvirão. E olha que coisa mais interessante, que o próprio Cristo confirma isso depois, né? Tá? Ele fala em determinada passagem, ele diz assim, vocês não ouviram Moisés, vocês não entenderam ou não seguiram os escritos, vocês não acreditaram nos escritos de Moisés, por que vocês vão acreditar em mim? Ele está se referindo a essa passagem. Olha lá, a profecia se cumpre. Esse trecho aqui é uma fala de Jesus com Pedro, lembrando que João e Tiago também estavam ali, logo após a transfiguração no Monte Tabor, tá? Diz o seguinte: e Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Nesse instante, tá? E estando ainda a falar, Pedro ainda estava falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Olha que coisa interessante. Aqui Moisés diz: a ele ouvireis. E aqui Deus vem e confirma: olha, esse é o meu filho, esse é o que vocês devem escutar. É esse que Moisés estava dizendo. Escutai-o. Veja como a profecia se cumpre, tá? A profecia de Moisés se cumpre. E, enfim, infelizmente até hoje não ouvimos como deveríamos ter ouvido. Não escutamos como deveríamos ter escutado. Não demos a atenção necessária até esse momento. Bom, então o Espírito Áureo diz, né, que Moisés volta como Elias. Quem foi Elias? Elias foi um dos mais imponentes profetas do Antigo Testamento, que atuou no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias em Israel, num período de grave apostasia, provocada pela rainha Jezabel, que introduzia o culto a Baal, a idolatria, né? Sua vida foi marcada por milagres extraordinários, incluindo a ressuscitação do filho de uma viúva. O seu confronto mais célebre ocorreu no Monte Carmelo. Foi quando ele desafiou, sozinho, 450 profetas de Baal e fez descer fogo do céu, provando que o Senhor é Deus. Leiam essa passagem, é muito bonita, porque ele desafia os 450 profetas de Baal a produzir fogo no holocausto. E eles passam a tarde toda tentando e não conseguem. E aí, Elias, pedindo a Deus, faz com que o fogo desça do céu e acenda o holocausto, provando que esse é o Deus, é o único Deus. Então, esse trecho é muito bonito, essa passagem é muito bonita. Ele ficou conhecido como profeta do fogo, tá? Por 2 motivos. Primeiro, por esse, né, que fez descer o fogo ao desafiar os 450 profetas de Baal, mas também pela sua morte, pela forma como ele, na verdade, ele não morreu, né? Pela forma como ele foi embora, vamos dizer assim. Elias não morreu. Ele foi arrebatado ao céu num redemoinho em uma carruagem de fogo, deixando o seu manto para o Eliseu, que era quem o seguia, era seu discípulo. E sua figura, a figura de Elias, tornou-se símbolo da esperança do Messias, a esperança da vinda do Messias. Por quê? Porque o profeta Malaquias anunciou que ele, Elias, retornaria antes do grande e terrível dia do Senhor. Agora vejam, a gente tem Elias é muito comentado no Novo Testamento, né?
Acredito que todos saibam por quê, mas nós já vamos falar a respeito, tá? Agora, o que poucos sabem é um fato que liga Elias diretamente a Moisés. Que, acho assim, que quase ninguém comenta a respeito disso. Vejamos, o elo que liga Elias a Moisés. Lá no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 8, está a seguinte narrativa. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Ambos quem? Aqui temos a figura de Elias, e aqui atrás de seu discípulo Eliseu. Elias, assim como Moisés, abriu o mar. Acho que quase ninguém sabe disso, né? Tá? É muita coincidência, não é? Que dois espíritos que não têm relação nenhuma um com o outro tenham feito a mesma proeza, né? Para usar uma palavra de fácil entendimento. Só um espírito de alto posto teria condições de fazer isso, né? Duas vezes. Então, qual que é o contexto aí da história? Ele está nas margens do Jordão, tá? O rio que ele abriu foi o Rio Jordão, junto com Elias, e ele bate, então, a sua capa na água, o Rio Jordão se abre, e eles atravessam. E aí, ele pergunta para Eliseu o que Eliseu gostaria de obter dele antes de que ele se vá. E Eliseu fala que gostaria de ter duas vezes o poder de Elias sobre ele. Nisso, Elias é arrebatado para o céu, em uma carruagem de fogo, no meio de um redemoinho, né? E o manto de Elias cai. E Eliseu pega este manto. E quando ele veste esse manto, né? Quando ele está com esse manto, ele bate na água e o rio se abre novamente. Então, o manto de Elias, estando com Eliseu, realizou a mesma proeza que Elias tinha realizado. Então, abriu o rio duas vezes. O poder de Elias abriu o rio duas vezes. Uma com o manto nas mãos de Elias e outra com o manto nas mãos de Eliseu, que havia pedido que queria ter o poder de Elias sobre ele duas vezes. Não é interessante que Elias e Moisés tenham aberto, dividido as águas? É porque são os mesmos, são duas encarnações, duas personalidades do mesmo espírito. O que dizia a profecia de Malaquias a respeito de Elias? A gente viu ali atrás que Malaquias fez uma profecia a respeito de Elias. Está lá no livro de Malaquias, capítulo 4, dos versículos de 4 a 6, e diz o seguinte: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, olha só que Deus, né, falando com Malaquias, diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. E aí, em seguida, assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Interessante que tenha falado, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Eis que vos enviarei o meu profeta Elias, e ele estava falando do mesmo espírito. Mas ele ia enviar o Elias quando? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, aqui Malaquias está dizendo que Deus falou: eu vos enviarei o profeta Elias. Só que é o seguinte: Malaquias viveu depois de Elias. Então, como que Malaquias está dizendo, eu vos enviarei no futuro o profeta Elias? Veja só, Elias viveu no século IX, no Reino do Norte, em Israel, né? E o contexto em que ele vivia era de monarquia dividida e de idolatria de Baal. Século IX. Malaquias viveu no século V a.C., em Jerusalém.
Depois do exílio babilônico, quando o templo já tinha sido reconstruído. Então, como que Malaquias pode fazer uma profecia sobre a vinda de Elias, se Elias já veio? Então, ele está fazendo uma profecia sobre a volta de Elias, né? Sobre a volta. E aí chegamos, então, em João Batista, a voz que clama no deserto. Essa tela que está aqui é uma tela de Leonardo da Vinci, que pintou João Batista, né? Sempre apontando para o alto, para cima, na verdade, apontando sempre para Jesus, né? E é uma tela que está hoje no Louvre, tá? No Museu do Louvre, em Paris. Então, vamos ver João Batista, a voz que clama no deserto. Vamos primeiro ver como que foi o anúncio do nascimento de João. Está lá narrado em Lucas. Só Lucas narra o nascimento de João, tá? Está no capítulo 1, versículos, os que eu coloquei aqui, 5, 7 e 11, tá? Mas começa no 5 e vai até o 16, se não me engano. Então, nós vamos ver. O 5 diz o seguinte: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era uma das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E no versículo 7, olha que interessante, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Qual outro casal teve filhos em idade avançada porque a mulher era estéril? Os pais de Jacó, né? Rebeca, Isaac e Rebeca. Quando Jacó nasceu, Isaac já tinha 60 anos. E ele casou com Rebeca quando ele tinha 40. E ele passou 20 anos pedindo a Deus para que ela tivesse um filho. E aí foi atendido e nasceu Jacó. Olha a coincidência, a mesma história se repetindo. Pais em idade avançada, mãe estéril. E engraçado que lá em Rebeca, como ela sentia aquela briga na barriga, ela foi conversar com Deus e Deus falou: olha, na tua barriga tem gêmeos, e são duas grandes nações, e o mais novo vai reinar sobre o mais velho. E aqui, no versículo 11, Lucas narra que, e um anjo do Senhor lhe apareceu a Zacarias, tá? Posto em pé, à direita do altar do incenso. E continua, no versículo 13 até o 17. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o caminho, preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja que coisa, né? Vamos voltar aqui no Malaquias. Ó, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que Jesus, antes que o Messias chegue. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. E aí o que diz aqui o anjo para Zacarias? Para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O que disse Jerônimo Graciano na resposta mesmo? Que aquele espírito viria guiar as ovelhas perdidas de Israel para a reestruturação do povo, para preparar o quê? Esse povo para a chegada de Jesus. Então, veja só esse espírito, a missão que ele teve, né? Jacó, Moisés, Elias, Ezequiel, e agora voltando como João. E o próprio anjo anunciando a Zacarias: este terá o espírito
e poder de Elias. Então, o anjo retoma a profecia de Malaquias ao falar com Zacarias. João Batista foi o precursor do Messias, cujo nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias, sendo filho de Isabel, parenta de Maria. Maria, mãe de Jesus, né? E tendo crescido no deserto com austeridade, ele se vestia com pelos de camelo e cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Sabe quem também se vestia de pelos e cinto de couro? Elias. Quando a gente lê sobre Elias, era assim que ele se vestia. Mesma coisa. Sua missão era preparar o caminho do Senhor, pregando o arrependimento e batizando no Rio Jordão, onde reconheceu Jesus como Cordeiro de Deus, lá no Rio Jordão. O mesmo Rio Jordão que, quando Elias ele abriu. Ele viveu uma vida de profunda humildade, declarando que era necessário que Jesus crescesse e ele diminuísse. E ele encerrou seu ministério preso por Herodes Antipas, sendo decapitado por vingança de Herodias, mulher de Herodes. Mas quem confirmou que João era Elias? Quem foi a pessoa que disse, João é Elias que voltou, Elias reencarnado? Quem foi que confirmou isso? Veja só. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 10, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Jesus está retomando a profecia de Malaquias. Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 1, tinha profetizado o seguinte, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Tem outra profecia que fala sobre isso, né? Que a gente viu logo no início da palestra, né? Voz do que clama no deserto. Lembram disso? Preparai o caminho. Sobre o ermo, sobre a vereda. Preparai o caminho para o nosso Senhor. Né? Jesus disse também, lá em Mateus 11, de 13 a 15, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João foi profetizado. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse, ele acabou de falar de João, né? Tá? Este é o Elias que havia de vir. Jesus está dizendo, João é o Elias. Se vocês quiserem acreditar, acreditem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus veio dizer que a reencarnação existe. Foram os espíritos que trouxeram isso como novidade para Allan Kardec. O Espírito da Verdade veio confirmar, veio explicar. Quem falou sobre reencarnação pela primeira vez foi Jesus. E ele disse claramente, este é o Elias que havia de vir. Está aí, é ele. E no diálogo com Nicodemos, ele disse, é necessário nascer de novo. Então, para aqueles que dizem que na Bíblia não há referências à reencarnação, olha quantas aqui eu já trouxe. Quantas referências, quantas passagens falando sobre reencarnação eu já trouxe aqui só nesta palestra. Né? Então, a Bíblia, sim, está recheada de informações a respeito da reencarnação, e o próprio Cristo disse, este é o Elias. Apontando para o João. E lá em Mateus, capítulo 17, versículos de 11 a 13, Jesus diz o seguinte, e Jesus, respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Todas as coisas o quê? O povo, né? Lembra? Os corações dos pais, dos filhos e dos pais. Restaurar o povo. Reestruturação do povo, conforme Jerônimo Gracian disse. Né? Mas digo-vos que Elias já veio.
e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Então, Jesus disse de novo: Elias já veio e vocês não o conheceram. E fizeram com ele tudo o que vocês quiseram, até ele ser preso e decapitado. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E foi crucificado. Então entenderam os discípulos que Jesus, naquele momento, estava falando de João Batista. Isso se dá logo após a transfiguração no Monte Tabor. Lembra na transfiguração? Quem estava com Jesus? Moisés e Elias. E aí, os discípulos perguntam, mas e o Elias? E o Elias que havia de vir antes da vinda do Messias? E Jesus responde, em verdade, Elias virá primeiro, porque muitos pensavam que esse era, o Elias seria o próprio Messias, né? Tá? E aí Jesus explica, não, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, preparará o caminho para a chegada do Messias. Mas ele já veio e vocês não viram. A voz que clama no deserto. Quando perguntaram para João Batista quem ele era, ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho. Ele assume que ele é a voz que clama no deserto. Esse espírito de Sírios, ele foi o pastor que conduziu as ovelhas enquanto preparava o caminho para a chegada do Messias. Esse é ele. Esse é o espírito. Não uma pessoa encarnada, não um personagem. Vejam, ao longo desse estudo, nós percorremos uma estrada que começou muito antes do tempo dos homens na Terra. Porque como a gente viu lá com o Hernani, o Espírito Áureo, e como Santa Teresinha já nos revelou e explicou diversas vezes, os espíritos de Sírios trabalham com o Cristo muito antes de nós estarmos aqui na Terra. Auxiliaram na criação do planeta. Durante esse estudo de hoje, a gente viu um espírito. Estamos estudando um desses espíritos escolhidos. Que ele deixou o seu lar. Ele deixou a sua casa. O seu orbe celestial, Sírios. Um mundo de paz. Um mundo de luz, de harmonia. Para mergulhar, literalmente mergulhar na densidade da Terra. Por quê? Por amor às ovelhas perdidas, porque é a sua característica, as suas atitudes fraternais, a sua amorosidade, conforme descrito por Jerônimo Gracián. Primeiro ele desceu e se fez Jacó. E como Jacó, ele chorou a perda de um filho, ele lutou com um anjo, no leito de morte, já cansado com tudo, ele profetizou que o cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. Ele anunciava lá atrás aquele que um dia ele veria face a face. Depois ele voltou como Moisés. E como Moisés, ele enfrentou faraós. Ele suportou as reclamações do povo. Caminhou 40 anos no deserto, guiando um povo rebelde. E lá no alto do Monte Nebo, ele viu a terra prometida e não pôde entrar. Mas ele profetizou também, a voz dele ecoou. O Senhor vos levantará um profeta como eu. A ele vocês vão ouvir. Ele mesmo escreveu a profecia que depois ele próprio, séculos depois, viu cumprir. Depois ele volta como Elias. E como Elias, ele faz descer fogo do céu. E enfrenta sozinho 450 profetas de Baal. Aí, depois de enfrentar esses 450 profetas, ele vai, se retira
e fica embaixo de um zimbro, cansado, exausto. E aí ele pede a Deus para morrer, porque ele estava cansado. Mas ele ouviu no vento, uma brisa suave, a voz de Deus, o acalentando. E por fim, depois de abrir o Rio Jordão com o seu manto, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, deixando a promessa de que voltaria. E voltou, né? Voltou como Ezequiel. E como Ezequiel, ele viveu no exílio, lá na Babilônia, consolando um povo desesperançado, descrevendo as visões que ele tinha do reino dos céus, que eram lembranças de sírios. Eram visões, né, do seu lar, que era trazida à sua mente para nos dar esperança. Imaginem. Depois ele volta como João Batista, não mais como patriarca, não mais como legislador, perdão, não mais como profeta do fogo, não mais como um profeta visionário como Ezequiel. Dessa vez ele foi só a voz que clamou no deserto, a voz que clama no deserto até hoje. Porque se a gente parar para analisar toda a sua jornada, todas essas encarnações, todos os séculos de serviço, se resumiram a uma única função: preparar o caminho para Jesus. Desde Jacó até João, ele veio preparando o caminho, ele veio abrindo o caminho, conduzindo o povo, mostrando a direção. E aí, quando Jesus se aproximou do Rio Jordão, esse espírito que tinha profetizado lá de longe, como Jacó, que havia profetizado como Moisés, que havia anunciado o fogo como Elias, que havia consolado o povo como Ezequiel, esse mesmo espírito, ele pôde finalmente, lá nas margens do Rio Jordão, que ele mesmo tinha aberto antes, enquanto Elias, ele pôde apontar o dedo e falar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele nunca parou de clamar, ainda clama, no deserto dos nossos corações, sabe? Ele clama no deserto das nossas dores sem consolo, das nossas quedas. E o que ele diz para a gente esse tempo todo? Milênios de trabalho de reencarnação. Ele diz assim: olha, preparai o caminho do Senhor. Se arrependam, porque o reino dos céus está chegando, está próximo. O mundo de regeneração está aí, gente. E o mais interessante disso tudo é que ele nunca quis a glória para ele, nunca. Nunca. Ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Lá em João, capítulo 3, versículo 30, ele diz isso. E ele quer que Jesus cresça em nós. Então, essa sua missão estará cumprida, sabe? Quando nós alcançarmos esse patamar, quando nós entendemos, quando nós finalmente escutarmos. E essa voz que clamou no deserto, assim, por tantos milênios, poderá, enfim, descansar. Porque ele terá cumprido a missão dada por Jesus, sabe? De reunir as suas ovelhas e guiá-las até Jesus. Quando isso acontecer, essa missão dada por Jesus milênios atrás terá sido cumprida. Aí a gente pergunta assim: o que é o amor? Né? Isso é o amor. Isso é o amor. É um espírito dedicar milênios da sua vida para conduzir ovelhas desgarradas e perdidas e conduzi-las até o Mestre, conduzi-las até a elevação. Não importa o nível da tarefa, não importa as dores de perder um filho, as dores de ser preso, injustiçado, decapitado, exilado, desafiado, passar 40 anos no deserto guiando um povo que só reclama.
Isso é o amor. Esse é o símbolo do amor. Tem uma passagem no livro de Hernani, pelo Espírito Áureo, em que ele relembra, né, que a mulher de Zebedeu pediu que seus filhos estivessem um à direita e outro à esquerda de Jesus no reino dos céus. E aí o Espírito Áureo, ele diz assim, que Jesus olhou e sabia que esse lugar não poderia ser deles, porque quem concedia esse lugar era Deus, né? Mas porque também ele sabia que esses dois lugares estavam ocupados, pois de um lado estava Maria e do outro lado estava João Batista, aquele que ocupa um alto posto em Sírios. Então, eu gostaria de encerrar o nosso estudo de hoje. Peço desculpas pela emoção. E eu gostaria de encerrar deixando uma pergunta aqui para reflexão, uma reflexão e uma pesquisa na codificação espírita, né? Se Moisés e Elias são o mesmo espírito em diferentes encarnações, como pode, então, que ambos tenham sido vistos pelos apóstolos durante a transfiguração de Cristo no Monte Tabor? É uma pergunta provocativa. Essa resposta será dada no livro que será publicado. Como isso foi possível? Mas eu gostaria que vocês pesquisassem na codificação espírita e tentassem entender este momento. E a importância deste momento, porque estava ali o legislador e o profeta. Por que o legislador e o profeta? Então, é uma provocação que eu deixo para vocês, desejando muita paz a todos, e muito obrigada pela paciência em terem permanecido comigo até agora.